Pessoal, dentro das estratégias genéticas que a gente adota dentro da Flamboyant, uma delas é a reposição de matrizes Nelore através da técnica de TETF. O que a gente faz hoje? A gente pega as nossas melhores bezerras dessa desmama, aspira, produz um banco de embriões. A gente trabalha hoje basicamente com embrião a fresco ou vitrificado e transfere esses embriões pré-estação de monta. Então, as primeiras vacas que vão parindo, a gente separa essas matrizes e o primeiro procedimento reprodutivo que a gente aplica nessas matrizes é a parte de TETF. Com isso eu não impacto toda parte de sistema de produção da fazenda, que é baseada na inseminação artificial, na produção de carne. Eu tenho uma fêmea um pouco mais velha que me facilita lá na frente na produção de precocinha e eu tenho o menor intervalo de geração possível com o máximo melhoramento dentro do nosso rebanho. Então a gente seleciona as melhores bezerras, seja por genealogia, seja por marcador molecular, quando a gente adota essa técnica, e acasala com os melhores touros que a gente tem disponibilidade de sêmen sexado de fêmea para produzir nosso banco genético de Nelore, que a gente acredita muito nisso aí e a gente manteve ao longo desses anos. Nós estamos numa remanga, esse aqui é um módulo da fazenda que começaram as parições. Então, essa semana começaram a nascer os bezerros e a gente está aqui para falar de dois pontos principais. Esses bezerros que estão nascendo, eles fazem parte de uma tomada de decisão que aconteceu um ano atrás, que é aquela decisão de quando comprar o sêmen e qual touro eu vou utilizar, qual a raça eu vou utilizar. Então, a tomada de decisão, o que eu estou colhendo hoje, é uma tomada de decisão que aconteceu um ano atrás. Então, a importância de se planejar isso. Isso tem dois impactos. A minha tomada de decisão é o nascimento de 2025 e o abate do super precoce já em 26. Então, tudo que eu vou abater em 2026, mesmo sendo super precoce, um animal de 13 meses, ele vai depender da minha tomada de decisão aqui. Então, o que a gente está colhendo aqui hoje, os partos que começaram, fazem parte de uma tomada de decisão que a gente teve na primeira quinzena de agosto de 2023. Os partos começaram a acontecer agora em 24, que vão ser os animais super precoces de 25. Então, primeira coisa, tomada de decisão. Na pecuária, a estratégia genética, a sua tomada de decisão hoje, na melhor das hipóteses, vai ser a sua produção de carne de 26, ou se for um animal convencional abatido aos 24, 30 meses, vai ser o abate de 2027. Então, a importância disso no planejamento da originação. Segundo ponto que a gente quer trazer aqui é a questão dentro da fazenda Flamboyant da aventura genética. O que a gente chama de aventura genética? Chama de aventura genética conhecer novas raças. Por que isso é importante? Para a gente saber qual animal que vai ter o melhor desempenho zootécnico, ou melhor premiação dentro de tudo aquilo que a gente falou sobre as estratégias da definição genética dentro da fazenda. Então, esse ano começaram os partos, como a gente já falou sobre quais as raças, esse ano já começaram a nascer nesse lote animais filhos de vaca meio sangue Angus com touro cimental, que é um cimental nacional, e também animais filhos de touros charolês com vaca meio sangue. Então a gente vai ter o animal 3/4 europeu, filho de cimental nacional. Nos próximos lotes a gente vai ter também o nascimento do Simangus e do Gelve. Como que a gente planeja o que a gente chama de aventura genética? A aventura genética é entrar na curva de aprendizado, como que essa raça vai desempenhar, qual que é o prêmio, se eu tenho mercado, se é um animal que vai dar mais pelo, mais susceptibilidade a carrapato, vai dar menos pelo, vai ter alto desempenho, alto peso de desmama. O que a gente precisa nisso? A gente tem, bem conhecido hoje, a nossa base de referência é o charolês para fazer o 3/4 nesse sistema de produção. Então a gente está comparando as outras raças, no caso, esse ano cimental, Gelve e Simangus com o charolês. Quantos por cento dos animais, das matrizes, a gente vai inseminar, porque a gente chama de aventura genética? A gente vai inseminar no máximo 1/3 dos animais. Dentro do que a gente faz com essa aventura genética, você tem o risco do sucesso e o risco do insucesso. Por isso, a nova raça, a gente não introduz ela mais do que 30% do que a raça que a gente tem como padrão, como a nossa base de referência, que nesse momento é o charolês. Ao longo desses anos, a gente utilizou mais de 20 raças. Raças zebuínas, fazendo 3/4, talvez num ambiente mais ao norte do Brasil, um ambiente com mais umidade, mais susceptibilidade ao carrapato, com possibilidade de manejo menos intensivo, com menos grão, seja voltar um zebu. A gente já usou outras raças sintéticas como Brangus, Braford, Canchin,
Senepol, Bonsmara. Então, ao longo desses anos foram em torno de mais de 20 raças utilizadas, certo? Então, para quê? Para você entrar numa curva de aprendizado, conhecer cada raça, como se ela adapta à sua realidade. Pessoal, aqui nessa maternidade, a gente tem um lote de vacas multíparas, é o lote 1 da fazenda, começaram os partos em 2 dias, que a gente tem vacas meio sangue Angus, parino de cimental nacional, que é um dos animais que a gente vem trabalhando. O que a gente busca no cimental dentro das estratégias, das aventuras genéticas? A gente acredita que o cimental ele possa competir, por ser uma raça europeia continental de grande porte, de desempenho para competir com o Charolais. Quando que a gente vai saber isso? Como que a gente chegou no Charolais? Entrando na curva de aprendizado. A gente começou nascendo 50, 100 bezerros naquele ano, e à medida que a gente vai aprendendo a trabalhar com aquela raça, a gente vai conhecendo. Dentre essas mais de 20 raças, então em algum momento a gente tem que começar. O ano passado a gente começou com o cimental, a gente gostou do que nasceu, foi uma surpresa positiva no questão do cimental nacional, a pouca pelagem do animal, que pode ser uma opção, talvez não vai dar o mesmo desempenho que o Charolais, mas de repente ele vai ter uma questão de adaptabilidade melhor com essa pouca pelagem. Aqui atrás a gente tem um animal filho de Charolais em vaca meio sangue Angus. Os animais estão nascendo bem, estão com boa saúde, extremo desempenho no confinamento e segue o mesmo raciocínio das estratégias genéticas, que a gente entrou lá atrás, há 5, 6 anos atrás, a gente começou a trabalhar com a inseminação de Charolais para que tivesse os animais 3/4 europeu focado na produção super precoce. Lembrando, nós estamos no Brasil Central, em Goiás, numa região de altíssima disponibilidade de grãos, que a gente vai para a produção super precoce, certo? Então, começaram os partos e lembrando, o que está acontecendo hoje é a tomada de decisão, a compra do sêmen de 2023 e a carne de 2026 no super precoce ou 2027, aquele animal que entrar no sistema tradicional de produção. Pessoal, então vamos lá. Falamos de 3 pilares. Um deles é o mercado. Como que o mercado ele interfere na estratégia genética que a gente vai adotar? Hoje o mercado, a gente está terminando provavelmente um ciclo de baixa e com uma expectativa que a gente entre no ciclo de alta. O que a gente assiste no mercado nesse momento? Uma baixa utilização de sêmen de cruzamento industrial de Angus nos últimos 2 anos em relação ao volume de Nelore. Por outro lado, a gente teve uma construção de todos os programas, os principais programas de premiação de carne, eles premiam em cima do animal de cruzamento industrial, daquela fêmea de cruzamento industrial. Então o que a gente começa a assistir? Um déficit na produção de fêmeas de cruzamento industrial, que são os animais que atendem aos programas de premiação. E aí o mercado interfere de mais uma forma. A gente tem um mercado aquecendo, com o poder aquisitivo da população crescente e a gente retomando aquele consumo de carnes especiais no mercado interno, como a gente vinha naquela crescente pré-pandemia. Segundo movimento que o mercado começa a interferir, como diz o pessoal, o mundo está começando a descobrir que no Brasil nós também somos capazes de produzir carne de alta qualidade. Quem são os programas, o que está embasado toda a parte de programas de premiação de carne? Basicamente, em cima de fêmeas oriundas de cruzamento industrial, basicamente de Angus. Então nós temos um mercado que utilizou quase 50% do volume de sêmen de Angus que a gente já utilizou no passado, então sinalizando um déficit de produção. Vamos entrar no ciclo de alta. O que o mercado também me induz na utilização de um sêmen de cruzamento industrial? Ele me induz também, eu tenho um animal de ganho de peso mais rápido, eu vou ter um abate mais cedo e provavelmente com um pouco mais de peso. Isso me faz aproveitar melhor o movimento de alta do ciclo pecuário, ele me dá velocidade de ganho. Tá, beleza, Edmundo, eu não sou uma fazenda de ciclo completo. Eu vou numa fazenda que eu tenho estratégia de vender animais em leilão. Provavelmente a estratégia seja outra. Fêmeas Nelore, normalmente quando você entra num ciclo de baixa, você vai ter uma desvalorização, talvez a categoria que mais se desvalorize. E por outro lado, quando você entra no ciclo de alta, a reposição de matrizes, a retenção de matrizes, ela passa a ser uma coisa extremamente importante. Então, pré-ciclo de alta, inseminar de Nelore para vender as fêmeas para o mercado também pode ser uma boa estratégia de eu agregar valor no meu animal. Então, sobre mercado, basicamente o que a gente olha é isso. Flamboyant, uma fazenda que as nossas matrizes estão direcionadas para a produção de ciclo completo, então o foco é aumentar a participação do cruzamento industrial, ainda mais pensando nessa demanda aquecida.
tanto de mercado interno como exportação e toda a precificação de prêmio de carne especial baseado em fêmeas de cruzamento industrial. Agora, nós vamos entrar num próximo ponto. Como que o desempenho zootécnico dos indivíduos interferem na minha definição, na minha escolha genética. Se eu parto do princípio de matrizes Nelore, que é o grande volume de matrizes do Brasil, é como eu extrair mais esse animal, ou através dos programas de melhoramento genético Nelore, e no nosso caso que envolve o cruzamento industrial, a gente vai buscar basicamente um animal que me dê alto desempenho e que tenha um bom prêmio e boa aceitação do mercado. Isso basicamente hoje a gente trabalha muito em cima do Angus, que é uma raça que ela impôs a marca Angus como uma sinônimo de qualidade, e um animal que na cruza com o Nelore pôs um altíssimo desempenho. Então, no cruzamento industrial, como mercado, a gente já falou que o Angus ele tem uma demanda aquecida. Voltando na questão do desempenho zootécnico, então também no desempenho zootécnico a gente passa a atender através do Angus. Beleza, então isso na matriz Nelore. E agora, na vaca meio sangue, qual é a estratégia que a gente vai adotar? Isso vai depender muito, de repente, do ambiente onde eu estou trabalhando. No caso da Fazenda Flamboyant, nós temos um ambiente no sul de Goiás, nós não temos temperaturas extremas, nós temos umidade extrema, e nós temos uma altíssima oferta de grãos, uma fazenda de sistema intensificado, e que eu vou para a produção super precoce. A melhor opção que a gente construiu até agora, atendendo prêmio e desempenho, foi a utilização de Charolais. Então a nossa base de referência hoje é o Charolais, certo? Edmundo, mas se eu tivesse no norte do Pará, no Acre, o que eu poderia utilizar nessa vaca meio sangue? Eu vou para um sistema de terminação diferente. De repente eu posso voltar um zebu, um bom Nelore nessa fêmea para fazer animal 3/4 zebu, 1/4 europeu. Edmundo, não, eu vou vender toda a minha produção na desmama. O que dá para usar nessa vaca meio sangue? Basicamente o grande mercado é o mercado do bezerro preto, que a gente chama, né? Esse mercado de navio de exportação, esse mercado comprador do bezerro preto. Talvez aí a melhor estratégia fosse a utilização de um Brangus, Ultra Black. São animais que vão atender com um pouco mais de rusticidade do que um 3/4 europeu, atendendo o mercado de bezerro preto, que normalmente ele tem uma facilidade de comércio e um prêmio melhor do que os outros animais. Isso, de alguma forma, a gente já foi misturando isso tudo com um último quesito, que é a questão do prêmio dos animais. Então, buscar atender programas de premiação. Então, o que a JBS te pede hoje? O que um programa 1953 te pede hoje? Eu preciso de animais jovens, animais bem terminados, carcaças maiores, sem exagero de gordura, normalmente animais com mais marmoreio nessa carcaça. Isso basicamente foi construído no Brasil em cima da carcaça do animal meio sangue Angus. Então, prêmio ele passa a ser um dos pilares da nossa definição genética.